Então, o nosso tema vai ser como alguém pode sair da posição de morador de rua, para um vendedor de milhões, para um vendedor de faturamento incrível, né? Então, a pessoa que eu convidei hoje, ela tem uma das histórias mais impactantes que eu já ouvi na vida. Por quê? Então, assim, ó, taca o dedo aí no avião, taca o dedo no coração, para que a nossa live seja entregue e prepara o teu coração. Então, vou pedir para você se concentrar aqui, vou pedir para você estar aqui com a gente, né? Ouvir e aprender muito, porque tu vai aprender muito, porque essa pessoa me ensina muito. Então, essa pessoa que eu vou convidar para estar conosco hoje aqui é uma pessoa muito especial. E a história dessa pessoa é uma história muito impactante. E aí, então, eu vou fazer um resumo, né, da história dessa pessoa, porque essa pessoa é um homem, né? E aí, então, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Ele recebeu um convite para fazer um teste, né? Num time de futebol lá em São Paulo, no Brasil. E aí, então, o pai dele tinha na cabeça uma crença que jogador de futebol era, meu Deus, não ia dar em nada, não funcionaria pra nada. E que aquele não era um bom caminho pra ele. E aí o pai dele, né, sem falar com ele, simplesmente falou pro time que, né, simplesmente negou aí, então, a proposta dele de fazer um teste para um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil. E ele ficou muito frustrado, ficou muito revoltado, a adolescência foi passando, e aí, então, ele caiu na asneira, né, vou dizer assim, caiu aí na tentação e na asneira de começar a experimentar algumas drogas, né, experimentou maconha, experimentou cocaína, até que ele chegou aí, né, no crack. E aí, então, ele se tornou um usuário, não só de maconha, não só de cocaína, mas ele se tornou um usuário de crack. E quando a pessoa ela chega nesse nível de ser uma usuária de crack, a gente sabe que geralmente as pessoas que chegam nessa droga em si, são pessoas que elas já estão num nível de vício muito profundo, são pessoas que já têm muitas vezes fazendo e tendo atitudes totalmente disfuncionais, que causam uma série de problemas aí para os seus familiares, e ele se tornou usuário de crack. A família não conseguiu dar, né, ali o suporte que precisava, não tinha como mais, e ele se tornou um morador de rua. E aí, então, ele foi morar na rua. Da rua, ele conseguiu, então, ir para uma clínica. Foi para uma clínica. E aí, então, nessa clínica, né, ele ficou durante um tempo aí nessa clínica. E aí, o que acontece? Né, a família, então, voltou a apoiar, incentivar. Ele ficou nessa clínica. E ele foi fazendo a reabilitação dele. E até que ele se juntou com mais alguns outros colegas da clínica. E eles fizeram o quê? Eles tiveram um feito incrível. Eles roubaram a Kombi da clínica. Eles foram para um bairro lá de São Paulo. Eles simplesmente venderam tudo da Kombi. Venderam a Kombi, venderam as peças da Kombi. Fumaram a Kombi, entendeu? A Kombi que fazia o transporte das pessoas na clínica. E aquilo foi um impacto gigante, né? Para os administradores da clínica. E aí, o que aconteceu? Nossa... Não, vamos botar, daí todo mundo, né? Vamos botar eles pra fora. Imagina, eles não merecem ficar aqui. Roubaram a comida da clínica. Uma clínica que eles estão aqui pra poder ajudar. E aí, então, algumas pessoas, né, dessa clínica disseram, não, a gente vai chamar eles e a gente vai dar a oportunidade, né, dos 4 que roubaram a Kombi, usaram tudo em droga, para que eles tenham, né, um posicionamento de se reinteirar, né? Então, a clínica, os gestores da clínica mandaram, então, né, eles para um retiro. Disseram, olha, para vocês permanecerem aqui na clínica, vocês vão precisar, então, ficar aí, participar de um retiro espiritual no final de semana de uma igreja católica. E aí, 2 não quiseram e 2 foram. E aí, daqui pra diante, eu não vou mais contar. Porque aí, então, começou a história de uma grande mudança. E ele vai contar um pouco dessa história, dessa mudança de vida dele. E aí, eu quero te dizer, taca o dedo no avião agora! Convida todo mundo, tá? Pra vir pra essa live. Então, essa live é a história de um ex-morador de rua
É a história de um ex-usuário de todas as drogas que você pode imaginar, um usuário de crack, alguém que teve a vida, ok, transformada, e ele simplesmente se tornou um grande nome no seu segmento. Ele se tornou aí um vendedor de faturamento de milhões para um segmento muito exclusivo. E ele vai contar pra gente como aconteceu. Então, meu Deus, estão curiosos para saber quem é? Então, deixa eu chamar aqui a pessoa para estar conosco. Ai, quer ver que eu vou aqui. Ai, aqui, tá, peraí. Tudo bem? Aqui! Tudo bem, querida? Que prazer. Obrigado pelo convite. Olá, Muito obrigado pelo convite. João! João! Meu Deus! Eu começo, de nada, eu começo a contar a história e eu já fico impactada. João, então, como tu viu, eu contei um pouquinho da sua história e quando eu te convidei para essa live, Obrigado. eu te convidei porque, para mim, tu é um exemplo de superação. Para mim, tu tem uma das histórias mais impactantes que eu já ouvi na vida. Porque quando a gente escuta que alguém foi morador de rua, que alguém já foi usuário de vários tipos de drogas altamente difíceis de ter uma recuperação. E quando tu me conta que tu já trabalhou em várias multinacionais, que tu aprendeu sozinho a falar espanhol, que tu praticamente aprendeu sozinho a falar inglês, que tu aumentou em milhões de dólares o faturamento da última empresa que tu trabalhou, eu fico muito impactada. Então, João, eu queria que tu, né, que tu se apresentasse aqui, mas que tu partisse da parte Primeiramente, onde mais tu uma vez, muito começou a primeira obrigado. Eu grande agradeço muito transformação a da tua vida. ti e a Deus pela oportunidade, principalmente do que ele fez e continua fazendo na minha vida. Mas eu sou de São Paulo, hoje moro aqui nos Estados Unidos, faz 5 anos com a minha esposa e com meus 2 filhos. E nós temos uma vida, graças a Deus, muito boa hoje, morando num país de primeiro mundo, onde a gente tem acesso a muitas coisas legais que eu sonhava quando morava no Brasil. Mas essa história que você disse é verdade. Eu dei muito trabalho para minha família, para os meus pais, para minha irmã, para os meus amigos. E eu realmente tive umas viradas de chave. Como você disse, eu acabei indo para uma casa de recuperação, porque realmente era insustentável continuar na minha casa, porque infelizmente por causa do vício eu estava roubando a minha casa, fazendo tudo que uma pessoa não podia fazer. Mas a primeira grande virada da minha vida foi quando a minha mãe, a pessoa mais dócil, a pessoa mais amável que eu conheço, provavelmente você ou qualquer pessoa aqui na live vai conhecer um dia na vida, essa pessoa que sempre me demonstrou amor, carinho, me disse: filho, eu não aceito você dessa maneira, então você pode ir para a rua. Eu não parei naquele momento, mas foi a primeira vez que eu pensei: eu preciso parar de usar droga, porque realmente está afetando demais. Eu já sabia que estava afetando há muito tempo já, né? Mas isso foi a primeira grande sacada que caiu minha ficha, literalmente, de eu conseguir imaginar que eu precisava realmente mudar minha vida. Bom, fui para uma casa de recuperação e na casa de recuperação o pessoal falava assim: você usou droga? Não, você não pode. Não, você... Porque eu sempre fui muito simpático, muito comunicador, as pessoas não acreditavam que eu tinha usado droga. E sabe qual é o problema? Eu acreditei também nisso. E aí a gente recaiu morando na casa de recuperação e, como você disse, a gente roubou a Kombi da instituição e literalmente fizemos isso que você falou. Nessas 24 horas que eu fiquei usando droga, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito em todo o meu tempo de drogadição, sabe? Então, é muito triste para mim lembrar o que eu fiz, principalmente o sofrimento que eu causei para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã e todos os familiares meus, né, os amigos mais próximos, mas depois eu fui entender que era necessário para que eu pudesse ter essa virada de chave, entender o que Deus tinha na minha vida, né? E tinha 2 opções. A gente sempre tem pelo menos 2 opções, né? Ou você aceita e vive aquilo, ou você muda. Então, eu fui para essa casa de recuperação e nessa recaída a gente foi obrigado. Ou a gente ia para a rua, ou a gente ia para esse encontro de jovens. E nesse encontro de jovens eu tive uma visão. Eu não acreditava nisso. Eu tive uma visão e foi incrível o que aconteceu aquele dia. E nessa visão eu tive uma experiência onde eu caí no chão e era uma capela pequena, tinha muita gente.
E essa capela, o chão dela, quando eu abri meus olhos, o chão estava todo dourado, não tinha ninguém dentro da capela, só eu. E eu escutava muitas vozes. E quando eu vi aquele chão dourado e a capela vazia, eu comecei a chorar, porque era muito impactante, muito real. E eu saí correndo para o altar ou para o lugar da frente. E quando eu cheguei lá, parece que tinha quando eu abri meus olhos, como se uma explosão de neve acontecesse em cima de mim. Eu ri literalmente. Eu falei, cara, Deus existe. Deus existe. Até então eu não tinha. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Eu nunca mais usei droga, eu nunca quis mais usar drogas, nunca tive vontade depois de usar drogas. Mas aconteceu uma coisa. Eu começava a acordar de madrugada com vontade de ler a Bíblia. Muito louco, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia, mas nesse período aí eu tinha ganhado uma Bíblia nesse encontro de jovens. Então eu acordava de madrugada e começava a ler a Bíblia, mesmo sem entender nada, e parece que as palavras da Bíblia iam saltando, sabe? E geralmente eu estava sempre passando por alguma situação que quando eu lia a Bíblia, parecia que a Bíblia me respondia aquilo que eu precisava. Falei, cara, esse Deus aí deve existir mesmo, ele deve ter alguma coisa comigo. Porque quando eu olhava para a minha história recente até então, os meus amigos ou estavam presos, alguns tinham tomado tiro, eu passei várias situações de escutar as balas perto de mim, das coisas que eu aprontava. Tive um amigo que ficou paraplégico, né? Outros que infelizmente faleceram e outros que foram para a cadeia e alguns sobreviveram. Mas eu fico muito feliz de ter vivido essa situação, e aí então eu comecei a ter uma nova vida. E aí eu voltei para casa depois de um ano. Eu fiquei um ano internado. Aí não era para todo mundo. Geralmente a pessoa ficava 6 a 9 meses, mas os curvas de rio ficavam mais tempo. Então eu tive que ficar mais tempo. E quando eu voltei para casa, foi totalmente diferente. A minha família sempre me apoiou muito, não só meus pais e minha irmã, mas os meus tios e primos, né? Então eu sempre tive muito apoio deles. Engraçado, eu só comecei a mudar minha vida quando eu comecei a realmente enfrentar aquilo que eu tinha. Meu principal problema era as drogas, e eu tinha vergonha de falar sobre aquilo depois que eu saí da casa de recuperação. Mas quanto mais eu falava sobre aquilo, mais limpo eu ficava e mais forte eu ficava para começar a ter minha vida. E meu primeiro trabalho depois da casa de recuperação foi vender chá e palmilha para emagrecer. O ABC Paulista. Era, na verdade, um grande primo, amigo meu, que queria me ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha só, em algum momento na tua vida, Não, tu eu era muito tímido. idealizou ou Eu era bem sonhou tímido. se tornar um Eu era vendedor? bem tímido na minha adolescência. Eu Tímido? era tímido. Então, eu achava que nunca ia ser. Mas sabe que uma vez, com 17 anos, eu fiz um teste vocacional, né? Isso é bem antigo, né? Eu acho. Mas, enfim. E lá mostrou que eu podia ser vendedor, professor, pastor, tudo ligado à comunicação. E eu não entendia, porque eu era tímido. Na verdade, eu era tímido pela situação de como eu vivia. Talvez dentro da minha casa. Meu pai era um cara bem austero, bem duro. Então, eu era um pouco envergonhado e talvez de me mostrar. Mas realmente, ter aberto a minha vida depois de todo esse problema que eu causei para mim e para minha família, eu realmente comecei a ver o mundo de outra maneira. E eu não tinha outra opção, Dani. Eu já tinha 24 anos, né? Então, não tinha estudado, não tinha feito nada, só tinha aprontado. Então, eu sempre gostei de estudar. Então, logo depois disso, eu arrumei um trabalho, esse que eu falei para vocês. Depois incrivelmente, eu fazia um trabalho voluntário para a casa de recuperação, e uma vez uma senhora chegou lá em São Caetano e falou assim para mim, só que eu nem te contei, Dani. Ela chegou, ficou olhando para mim, perguntando coisas sobre os alcoólicos anônimos para o irmão dela, para alguém da família dela. E ela ficou olhando para mim, ela falou, o que você faz, rapaz? Eu falei, não faço nada, estou internado na casa de recuperação. Ela falou, me procura nesse endereço. Bom, pedi autorização, fui. Era uma agência de modelos, e ela me colocou num concurso e eu virei Miss São Caetano naquele ano, ganhei alguns prêmios lá. Imagina, eu que alguns meses atrás estava aprontando, estava desfilando ali em algumas coisas, e você não acredita, eu fui selecionado para trabalhar na Record, no programa do Fábio Júnior. Então, toda semana eu ia gravar na Record. E era muito louco, imagina. Eu tinha acabado de sair eu morava ainda na casa de recuperação,
e toda segunda-feira eu ia para Record gravar o programa. Imagina, era muito louco. As coisas foram acontecendo muito rápidas. Na verdade, foram as oportunidades que foram aparecendo e eu consegui aproveitá-las. Então, e a partir daí eu comecei a trabalhar e depois eu entrei numa farmácia de manipulação em São Paulo como estoquista, almoxerifado, e aí me promoveram para o financeiro, porque eu era muito rápido nas minhas coisas. Tá, ó, aqui eu já quero fazer um adendo. Olha só, aqui eu já quero fazer um adendo bem importante, porque eu já conheço um pouco da tua história. E aí, gente, olha só. Então, se a gente fosse fazer uma engenharia reversa da história do João, o João se tornou o diretor, me corrija se eu estiver errada, mas o João ele se tornou diretor de vendas da América Latina de um produto super específico que eram aparelhos de laser para médicos. Então, ele já atendia um segmento de pessoas, já atendia um segmento super nichado, um segmento de uma venda bem desafiadora, que é tu atender médico, ainda mais de aparelhos de alta tecnologia. Então, olha só, o João, né, diretor de uma multinacional israelense muito renomada, no último ano de trabalho do João, o faturamento dele, da venda dele, tá? Foi de mais de 10 milhões de dólares. Gente, 10 milhões de dólares, ok? Ele foi o que ele vendeu aí para a empresa dele. Então, pensa, 10 milhões de dólares, tá falando de mais de 50 milhões de reais. É muito faturamento, né? Então, se a gente para fazer uma análise da história do João, como ele se tornou um diretor muito bem sucedido, rodou o mundo inteiro, visitou vários países, né? Eu tô falando tudo isso porque ele não vai falar para vocês, que ele é bem humilde nas colocações. Então, como o João, tá, se tornou diretor dessa multinacional com faturamento de mais de 10 milhões de dólares no ano? Como é que ele chegou nesse ponto? Mas olhem o que ele vai começar a falar agora. Ele começou pelo almoxerifado. Ele começou no nível mais básico, ou seja, para ter grandes resultados, a gente sempre vai começar por onde? Pelos pequenos começos. E sabe, João, por que eu estou reforçando essa parte? Porque, como tu sabe, há muitos anos eu trabalho também numa multinacional americana e eu vejo que as pessoas, elas iniciam, em 2, 3 meses, elas ficam frustradíssimas, porque elas não têm grandes resultados de milhões, resultados né, de expressivos, sabe? E aí eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas querem o quê? Elas querem desistir. Elas querem parar, sabe? Mas aí, quando a gente ouve uma história como a tua, que a gente fala de pequenos começos, o quanto isso é impactante. E só um adendo, Dona Cida está na live. Dona Cida, que é a mãe do João, está na live. Olha, então, vamos lá, João. Conta aí como foi seu pequeno começo. Em tudo na vida, a gente precisa dar o máximo de nós. Era tudo que eu tinha. A gente precisa pensar assim, se eu não faço o máximo aonde eu estou, e se eu não sou fiel a pequenos começos, eu nunca vou ser digno de grandes coisas. A verdade é essa. Eu preciso ser fiel aos pequenos começos, entende? Então, eu quero... Olha, acabou de chegar o Marco aí, foi meu primeiro chefe na indústria farmacêutica, me ensinou muito esse cara, o Marco Machado, me ensinou muito. Eu tive grandes pessoas me ajudaram nesse processo. Então, meu pai sempre me ensinou uma coisa, as pessoas mais velhas, ela sempre pode te ensinar mais. Então, eu tive chefes na minha vida onde eu podia realmente aprender com eles. E eu sempre acreditei numa coisa. Se eu estou em algum lugar e eu quero galgar algo maior, tem algum motivo para eu estar ali e eu preciso aprender. Não é à toa que eu estou ali. Eu preciso aprender, eu preciso impactar a vida de alguém ou alguém que está ali vai impactar a minha vida. Então, eu sempre tive os ouvidos bem abertos para aprender. Isso mudou a minha vida. A minha vida inteira, eu confesso que até hoje eu sou assim. Então, eu preciso realmente estar sempre aberto para aprender coisas novas. Então, enquanto eu estava no almoxerifado, eu tentava ser o melhor cara do almoxerifado. Enquanto o cara que trabalhava comigo, ele enrolava, ia no banheiro, saía para fumar, fazia outras coisas, eu ficava lá trabalhando. Não tinha nada para fazer, eu ia limpar o almoxerifado. Eu arrumava outras coisas. Né? Por conta disso, eu fui promovido e fui para o financeiro. No financeiro, isso foi em 2000 e... Não, provavelmente foi 1999. Então, século passado, olha só como nós estamos velhos, né? Agora estamos mais experientes. Bom, então, o que aconteceu? Nessa farmácia de manipulação em São Paulo, uma farmácia grande,
tinha várias unidades. Eu fui para o financeiro e eu comecei a trabalhar na parte fiscal do financeiro. Imagina, eu trabalhando na parte fiscal. Mas eu amava, eu estava aprendendo coisas novas. E aquilo me incentivava a eu buscar coisas novas. Então eu fui de novo e aí comecei a visitar todas as unidades dessa farmácia para poder organizar todo esse sistema. E aí a gerente de marketing falava assim para mim, você é muito comunicativo, rapaz, você precisa ir para a área de marketing. Eu falei, não, eu estou muito bem aonde eu estou. E realmente eu estava. Comparado com a minha vida anterior, eu estava muito bem. E eu confesso que eu falei não várias vezes. Então ela me obrigou a participar de uma dinâmica dentro da companhia. Eu passei na dinâmica e entrei na parte comercial da farmácia de população, que era começar a visitar médicos. Né? E era muito, 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 muito difícil, porque era muito técnico. Né? E eu não tinha estudado, né? Eu só tinha feito até o colegial na época, o ensino médio. Então, para mim, era um desafio muito grande. Nessa época, eu comecei a estudar. E aí, como eu estava visitando as pessoas na rua, eu visitava com uma pastinha, ia de ônibus, a minha marmitinha ficava dentro da... A minha mãe, que está aí na live, fazia marmitinha para mim. Foi quando eu comecei a namorar com a Marina, que é minha esposa. Eu tinha uma marmitinha que eu deixava na farmácia de manipulação, isso em 2000. E aí as meninas da farmácia deixavam um banho-maria lá para mim. Na hora do almoço eu passava lá, almoçava. Eu ganhava R$ 450 e pagava 408 na faculdade. Como eu morava com os meus pais, eu podia fazer isso. Bom, e aí as coisas foram aparecendo. Um rapaz que me viu trabalhando nessa caixa de recuperação, também ele tinha me visto no grupo lá de recuperação. Ele trabalhava numa indústria farmacêutica gigantesca, que tinha muito benefício. Bom, e ele falou, João, cara, você não quer vir para a indústria farmacêutica? Eu falei, meu amigo, é o meu sonho, mas eu não sei nem... Ele falou, manda seu currículo. Eu falei, tá bom, eu mando. Eu não tinha e-mail, nunca tinha mandado um e-mail na minha vida. Então, eu fui até a casa desse rapaz, pedi ajuda para ele. Fui humilde, acho que é outro ponto importante da minha caminhada. Eu fui humilde para pedir ajuda, porque eu não sabia. Criei um e-mail. O meu primeiro e-mail que eu mandei na minha vida foi o meu currículo para essa empresa. Bom, eu não fui selecionado. E eu liguei para ele para agradecer. E ele falou assim para mim, ô João, mas não, cara, eu já falei com a gerente de RH, eu falei que você ia mandar, liga para ela. Cara, vi aquele sensação, pô, vou ligar, né, sou tímido, vou ligar. Liguei, falei com a Ivone. Falei, olha, Ivone, mandei meu currículo. Olha, eu recebi mais de 2.000 currículos, eu não lembro do seu nome. Me conta um pouquinho da sua história. Eu não contei para ela do meu problema com droga, mas contei o que eu estava fazendo recentemente. E aí ela falou, olha, garoto, eu gostei de você. Vem aqui na... Isso era sexta-feira à tarde. A dinâmica ia ser no sábado pela manhã. Passei mal à noite. Fiquei mal, fiquei muito ansioso, nervoso. A Marina e minha irmã me ajudaram muito nesse dia. Eu fui para essa dinâmica. A dinâmica estava organizada para 8 pessoas, era o nono. Então eu atrapalhei a dinâmica inteira. Atrapalhei a dinâmica inteira. Meu pai sempre me falava uma coisa, João, você tem 2 ouvidos e uma boca só, então escuta mais do que você fala. Vocês já perceberam que eu falo demais, né, gente? Já perceberam isso? Então meu pai falava, escuta mais do que fala. Bom, nessa dinâmica só tinha gente muito boa, qualificadíssima. Faculdade, pós-graduação, experiência no mercado farmacêutico e eu, ninguém. Ou era um ninguém ali. Mas eu lembrei do que meu pai me disse, eu fiquei prestando atenção nas pessoas. E eu ficava prestando atenção não somente nas pessoas que estavam participando da dinâmica comigo, mas também no posicionamento dos diretores que estavam nos observando. E aí eu percebi que algumas atitudes das pessoas, eles não gostavam. Eu falei, então isso eu não posso fazer. E eu percebi que quando alguém mais experiente que eu fazia alguma coisa que eles gostavam, eu falava, acho que é mais ou menos por aqui. E aí teve um momento lá que eles colocaram a gente numa sinuca, numa sinuca de bico, como a gente fala, mas numa situação que não tinha resultado. E uma das pessoas disse assim, então vamos fazer uma votação. E aí eu vi que um diretor fez uma expressão negativa. Eu falei, não, sem pro público, né? Eu falei, sem votação. A gente precisa decidir qual é o melhor para a companhia. E o melhor é isso. Eu nem sabia se era o certo ou não. Mas eu senti que eu tinha que me posicionar naquele momento. E me posicionei. Eu tenho certeza que foi ali que eles me selecionaram. Desses 9, selecionaram 4 para as entrevistas durante a semana. Desses 4 ficaram 2 e ficou eu e um cara que ele era muito bom. Esse cara foi o melhor da dinâmica. O cara era fora da curva. E no dia, Dani, no dia da entrevista dessa empresa, eu lembro que eu cheguei,
Esse rapaz estava lá, ele entrou primeiro que eu, ele ficou 1 hora sendo entrevistado pelo diretor. Saiu, cumprimentou todo mundo, e entrou eu. Eu fiquei 20 minutos com ele. Me fez 3, 4 perguntas, eu respondi, me colocou numa situação meio difícil para eu responder, mas eu fui sincero, fui honesto, que eu acho que é outra grande chave que a gente precisa ser honesto conosco e com as pessoas também. Falei a verdade para ele, do que ele estava me perguntando. Bom, saí, dei tchau para as pessoas, falei, já era, o cara ficou 1 hora, eu fiquei 20 minutos, o cargo não é meu. Para minha surpresa, no outro dia eu recebi a ligação, a vaga era minha. Eu entrei numa grande indústria farmacêutica, o Marco, que está aí, foi meu primeiro gerente, me ajudou muito, até me ajudou a dar nó na gravata que eu não sabia, foi ele que me ensinou. Mas foi um tempo de muito aprendizado, onde eu trabalhei muito, muito, muito. E aí teve Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, João, rapidinho, antes de tu seguir. Olha só, como tu controlou o sentimento, ou tu teve sentimento de se sentir menos? Porque olha só, a gente vive passando por essas situações. Qual situação? Tu chegou na entrevista, tinham 8 pessoas, todas elas bem posicionadas, tu era o nono, sabe? Ou seja, tu mesmo falou que tu chegou lá, essas pessoas todas, tu avaliou que elas sabiam mais do que tu, estavam melhor posicionadas que tu. Como que tu trabalhou nesse momento o sentimento de não deixar aquela sensação de se sentir menos te abafar a ponto de tu eu não podia jogar as desistir, cartas e não seguir? entende? Eu não podia desistir, eu tinha que ir para frente, eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que viver aquilo. A redecisão, né? Ô, João, tu tá falando e assim, ó, eu escutei, de quem foi que eu escutei? Eu escutei alguma É coisa verdade. semana passada que ninguém para alguém motivado. Ninguém para alguém motivado, sabe? Ninguém para ninguém motivado e ninguém tem o poder de parar alguém decidido. Ou seja, tu estava decidido que tu precisava avançar, tu estava Exatamente. decidido que tu precisava. Tipo assim, ó, o poder da decisão, ela traz Muito, muita muito mesmo. Eu li clareza um e ela livro traz muita recentemente que fala o firmeza no nosso poder da decisão, posicionamento, né? de um pastor de Curitiba, o pastor Rodrigo Amorim. Recomendo para vocês o Poder da Decisão. O livro é muito bom e ele fala exatamente disso. A indecisão, ela é pior. Ela é pior do que você não tomar. Você precisa tomar uma decisão. A falta de decisão faz você, entende? Faz você viver à deriva. Você precisa tomar uma decisão mesmo que ela seja errada, porque você depois precisa ter força para mudar. Mas você precisa tomar a sua decisão. Decisões de mudar de vida. Nossa, nossa, João, desculpa te interromper, mas olha que louco isso que tu falou, né? Que louco, mas que certo. Tu precisa tomar uma decisão, por mais que ela seja errada, porque depois tu realinha isso. Então, olha Esse é o isso, pior. quantas É pessoas muito pior do que tomar decisão e ela ser não errada, tomam entende? decisão Bom, nenhuma. obviamente com o tempo eu aprendi como tomar melhor a decisão, né? Então, por exemplo, hoje eu entendo. Então, hoje eu vou orar, vou buscar a Deus para escutar dele. Depois eu vou fazer o quê? Vou buscar conselheiros, pessoas que são mais experientes que eu naquela área para eles poderem me ajudar. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro, vou falar com alguém que entenda carro. Eu não entendo, entende? Se eu vou viajar para um país que quero muito conhecer, eu vou falar com quem já foi, vou pesquisar. Hoje a gente tem internet, vou pesquisar, é fácil hoje buscar tudo isso. Vou conversar realmente com pessoas que possam me ajudar nisso. Mas o ponto é exatamente esse, Daniel. Você não desistir, realmente tomar a decisão de fazer. E eu tomei essa decisão. E foi muito bom esse tempo meu, né? Eu entrei numa grande indústria farmacêutica em São Paulo, eu ganhava 400 e pouco, como eu falei para vocês, comecei a ganhar 2.300 para mim na época, 2001, pelo amor de Deus. A empresa, tipo, fato curioso, eu fui no RH assinar a papelada e o rapaz me deu um papel com endereço, ó, você pode buscar o seu carro. Eu falei, como é que é? Ele rapaz, você vai buscar seu carro, você tem direito a ter um carro. Eu falei, carro? Você vai visitar os médicos, a empresa te dá um carro. Aí eu falei, qual o ônibus que eu pego para ir buscar o meu carro? O cara do RH começou a rir. Ele falou assim, tem um ponto de táxi aqui embaixo, que é só você falar que você é da empresa, eles te levam lá, depois eles mandam a conta pra gente. Então eu entrei num mundo que eu não imaginava. Eu comecei a visitar médicos em São Paulo, milionários,
graças a Deus, eu caí em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Comecei a visitar grandes médicos renomados. Eu comecei a vender o Botox, né? Também tive uma grande, grata surpresa. Entrei na indústria farmacêutica vendendo um produto que na época não era nada, era o ano de lançamento do Botox. Entende? E aí eu aprendi muito, trabalhei muito, 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 muito mesmo. E em pouco tempo eu fiz a maior venda até então do Botox no Brasil, que era uma cliente em São Paulo, uma dermatologista que comprou 100 frascos de Botox de uma vez. Eu lembro que eu era um garoto ainda, e a negociação com o marido dela foi bem interessante. A gente estava fazendo um workshop na clínica deles, em São Paulo, uma clínica linda, e o marido dela, que também era médico, me chamou para conversar. Falou, rapaz, eu estou pagando tanto por cada frasco, eu tenho comprado 20 frascos por mês. Eu quero pagar outro preço e comprar 50. Né? E eu quieto escutando. Eu falei, doutor, mas esse preço que o senhor está me pedindo eu não posso fazer. E ele foi falando, né? Lembra da história da gente ter 2 ouvidos, uma boca só? Eu aprendi com o tempo que uma negociação, eu preciso ter 50% de fala e 50% de escuta. Eu preciso prestar atenção no que o meu cliente está dizendo, porque o que ele está dizendo é o que eu preciso usar durante a negociação. E ele foi falando uma série de coisas. E uma das coisas que ele me disse, ele falou assim, bom, a gente foi aumentando a negociação e chegamos em 100 frascos de Botox. Ele fez as contas e falou assim, rapaz, com esse preço eu compro uma Ferrari. Eu virei para ele, mas doutor, com o que o senhor vai ganhar, o senhor vai comprar 2 Ferraris. Ele riu e falou, é verdade, pode fechar o negócio. Eu tive que tomar uma decisão na hora. Ou eu não tinha autorização de fazer aquilo que eu estava fazendo para ele. Era muito arriscado. Eu deixei claro para ele, olha, eu não tenho autorização para chegar nesse preço, que nem era um preço tão grande de diferença. Eu preciso de autorização do meu diretor. Então, vamos fechar na nossa negociação, amanhã eu te dou a resposta. No outro dia, eu levei para a empresa aquele pedido. No outro dia, me liga o diretor, João Faria. Ele é um cara bem duro. Por que você fez essa negociação dessa maneira? Eu expliquei, Carlos, a situação era essa. Era uma oportunidade. Então, em vez de sair de 20, os nossos históricos de venda mostram que quando o cliente começa a comprar mais, ele consegue consumir mais, então a média de consumo dele aumenta. Eu vi ali uma oportunidade. E ela tem 5 assistentes. E eu comecei a dar os dados que eu usei na hora e eu achei que ele ia negar. Ele falou assim, parabéns, rapaz, está aprovado. Então, para mim foi demais e aquilo me ajudou muito, me trouxe uma visibilidade muito grande na empresa e me deu os parabéns e a gente realmente fui muito feliz naquela empresa, tanto que em menos de um ano eu já fui promovido na empresa, fui para uma área especial para cuidar de uma área da toxina botulínica do Botox, que era para paralisia cerebral, uma área linda que aprendi muito, trabalhei muito tempo em Brasília, né, planos de saúde, me atualizei, precisei estudar bastante. Isso foi bem importante para mim. E depois, em menos de 3 anos, eu fui promovido de novo. Menos de 2 anos, eu fui promovido de novo. E aí eu virei gerente regional da empresa, sendo responsável por 4 estados, São Paulo e o Sul. E responsável por quase 50% do faturamento da empresa naquela época. Eu era um garoto de 27 para 28 anos. Nem estava casado ainda com a Mar. A gente casou quando eu fiz 29. E então... Há poucos anos atrás, eu estava debaixo de um viaduto, causando sofrimento para as pessoas que estavam mais próximas de mim, para mim também, mas na época eu não conseguia enxergar isso. E poucos anos depois eu estava vivendo isso que era nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Fui para um congresso na Bahia. Eu lembro a primeira vez que eu fui para fora do país. Agora, tem uma coisa que para mim também é uma chave. Tudo que a gente aprende, a gente precisa compartilhar, certo? Inclusive tem um livro que eu quero recomendar para vocês, de uma amiga minha, que chama Daniele Fontana. Ela me falou desse livro, e esse livro tem explodido a minha cabeça. Tudo que a gente vive na vida existe um propósito. O problema é que a gente vive aquilo, sofre aquilo, a gente pode até entender aquilo, mas eu não compartilho aquilo que eu aprendi. Esse é o problema. Então aquilo morre comigo. Mas não, se eu vivi aquilo, eu preciso compartilhar isso. Então, graças a Deus, eu comecei a compartilhar algumas coisas. Crescendo e junto com a Marina e participando de algumas coisas, eu e a Marina fomos para Angola participar de uma viagem missionária e eu estava nessa empresa.
Cara, foi incrível passar 15 dias na Angola, num país de língua portuguesa. E quando eu voltei de lá, a primeira coisa que eu fiz no aeroporto foi beijar o solo brasileiro. E eu falei, nós somos extremamente privilegiados. Tem um grupo de pessoas que são nossos irmãos, certo? Estão ali sofrendo muito. No ano seguinte eu fui para o Níger e Burkina Faso passar 30 dias. Eu peguei as minhas férias inteiras e passei 30 dias na África fazendo missões com um grande amigo meu hoje, que é o Xande, o ex-partido da Xuxa, que esteve recentemente com a gente aqui em Orlando. E foi incrível ir ficar no deserto do Saara, conhecer, não é pobreza, tá? É mais do que a miséria. O país mais pobre do mundo, o pior IDH do mundo, expectativa de vida de 35 anos. Naquela época não tinha cadeia lá, sabe por quê? Dani, quem roubava, eles cortavam a mão direita da pessoa. Então a pessoa que não tinha a mão direita é porque em algum momento da vida dele ele roubou. E sabe por que isso era tão humilhante? Porque lá você não come com talheres, não existe talheres lá, pelo menos na época que eu fui. Então a comida você tinha que comer com a mão direita, porque a mão esquerda você usava para se limpar. Então a pior humilhação para uma pessoa era comer e se limpar com a mesma mão. Entende? É muito, muito pesado. Então, de ver aquilo, entende? A gente começa a dar valor. Então, assim, você acha que... Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é difícil para você? Você está muito bem, viu? Tem gente que está muito pior que você. Então, essas experiências me trouxeram muito valor para a Que vida, muito valor loucura. para coisas pequenas, né? Família, enfim, tudo isso. Mas me pergunta, o que você quer saber? Ô, João, agora, olha só, agora eu quero, tá? A gente tem 20 minutinhos antes de acabar a live e agora eu quero que tu dê, tá? Tu contou aqui um pouco da tua história e aí tu contou como tu saiu, de onde tu saiu e chegou no topo mais alto de onde tu chegou da tua carreira, né? Diretor de uma multinacional extremamente renomada, né? Incrível. Agora, João, eu vou começar na área de vendas agora. Eu quero crescer e quero ter um bom desempenho. Eu sou tímida, não sei exatamente por onde começar, mas, João, eu quero chegar tão longe quanto tu chegou. O que eu preciso para me tornar uma exímia vendedora, uma exímia comunicadora e alguém que tenha muito resultado no meu negócio? Então, abre a tua caixa preta aqui e dá todas as tuas dicas nesses nossos últimos 20 minutos para que as pessoas saiam daqui com as chaves viradas para elas daqui um pouco alinharem o que elas precisam alinhar para elas crescerem ainda mais nos negócios delas, independente de qual negócio que elas estejam Olha, fazendo. a Conta. dica número Qual um é é a tua dica você. número um? Primeiro, acredite em você. Acredite em você. Você pode. Não viva pelo que os outros dizem de você, ou se alguém já falou alguma coisa de você, ou mesmo como era o meu caso. Eu me culpava muito pelo que eu tinha feito. Se perdoe. Jesus já te perdoou se você realmente se arrependeu do que você fez. Agora eu quero te dizer uma coisa. Nunca duvide de você. Você pode ir muito mais. Dani, eu quero dizer uma coisa. Nós somos criados de maneira única. Então, você e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, todo mundo foi criado de uma maneira única e pode chegar muito mais longe do que você pode imaginar. Você não foi criado para ser somente isso que talvez você esteja vivendo. Mas o que eu quero te dizer, você precisa ter, primeiro, humildade para reconhecer que você precisa aprender e precisa crescer, certo? Primeira coisa, você precisa reconhecer. Outra coisa, você precisa caminhar com pessoas que sabem mais que você. Você precisa caminhar com pessoas que você... Investimento, acho que essa é a palavra. Investimento não se resume apenas com dinheiro. Nós temos todo mundo tem 24 horas no dia. O que você faz com essas 24 horas? Você fica mais tempo assistindo série no Netflix, perdendo tempo no TikTok ou no Instagram, fazendo nada e as horas passando, ou você estuda, entende? Além de estudar, porque também não adianta só você estudar e ter muito conhecimento e até aumentar suas habilidades, mas se você também não tiver atitude, não vale de nada. É aquela velha máxima do chá, né? CHA, conhecimento, habilidade, atitude. Atitude, 85%. Você não é nada se você tiver muito conhecimento e muita habilidade, se você não tiver atitude para pôr isso para fora. Então, estudar e se relacionar com pessoas que possam se aprender. Ser humilde, estudar e sempre pôr em prática. Então, se eu pudesse resumir, é isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você tem uma situação que é assim, as pessoas gostam de ajudar. E por quê? Porque todo mundo nasceu
para ajudar as pessoas. Né? Qual que é o maior dos mandamentos? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Nós nascemos para ajudar as pessoas. Então as pessoas, no fundo, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela seja uma pessoa má, chata, ela no fundo, ela sente a necessidade de ajudar porque nós somos criados para isso. Então, quando você tem uma atitude humilde, uma atitude de respeito com as pessoas, nunca querendo passar por cima das pessoas, mesmo quando você tem uma posição de liderança sobre pessoas, tenha respeito sobre elas. Né? Hoje eu tenho amizade com praticamente todas as pessoas que foram meus liderados em todos esses anos. Tenho o prazer de ser amigos de parte deles. Então eu realmente acredito que a humildade, o estudo e aproveitar as oportunidades é o que você precisa ter. Eu cheguei onde eu cheguei porque as pessoas lembraram de mim. Ó, esse cargo que eu tive agora, recente, né, nos últimos 5 anos como diretor da América Latina para uma grande empresa israelense, um amigo argentino que tinha trabalhado comigo, viu a minha ética, a minha seriedade, o quanto eu me dedicava numa outra empresa anos atrás, e ele foi convidado para essa área. Para ele não era o momento, mas ele ligou para os caras e falaram, olha, para um americano, eu tenho um cara para você. Me mandou um e-mail, eu fiz a entrevista com esses americanos, pediram para eu vir para os Estados Unidos para uma entrevista com o presidente em Las Vegas. Então aconteceram coisas, Dani, a gente vai precisar de outra live para contar outras coisas aqui, tá? Com certeza, mas o que eu posso dizer é que as oportunidades foram aparecendo, as pessoas lembraram de mim quando elas tinham as oportunidades. E eu aproveitei essas oportunidades. Então, hoje, o que eu vivo de verdade, eu vou dizer para vocês. Quando eu converso com a minha mãe, a gente lembra dessas situações, e com a Marina também, da onde a gente começou, aonde a gente está hoje. Mas eu vou dizer para você que isso é só o começo. Tem muito mais para vir, tem muito mais. Estou numa nova fase agora, eu estou cheio de ideias, como você tem participado também de algumas delas, cheio de projetos. Eu realmente acredito que tem muito mais, tem muito mais. Estou na metade da minha vida, 47 anos, então tem metade ainda para eu aproveitar. Ai, que demais. João, então tu deu aqui algumas dicas, né? Caso eu começasse do zero hoje, trabalhando na área de vendas, e se tu pudesse me dar algumas dicas para comunicação, porque tu tem uma facilidade de se comunicar absurda, é incrível, é muito bom de te ouvir. Às vezes tu e a Marina vêm aqui em casa e a gente conversa, né, muito com vocês, e o Danileu, a gente adora ouvir vocês dois, né? Primeiro, Então, como eu posso desenvolver minha habilidade de olha, comunicação? Se tu pudesse me dar uma dica assim, como quanto eu posso mais melhorar minha você lê, comunicação? melhor o seu vocabulário, certo? Isso, inevitavelmente, tá? Inevitavelmente. A minha mãe é uma pessoa super simples, que tem acho que até a 8ª série, mas tem uma eloquência de falar, porque passa boa parte do dia dela lendo, né? E o sonho dela era aprender a ler quando pequena. Bom, ler te ajuda muito, te abre a mente, você pode viajar, a imaginação vem daí. Então isso é muito importante para você poder se comunicar, mas eu acho que para mim o segredo é ser você mesmo. Você pode modelar as pessoas, mas você tem que ser você mesmo, porque você é único. Então você precisa ser você. Eu era muito tímido, porque o contexto que eu vivia me deixava tímido, era opressor um pouco, mas com o tempo eu fui vendo que não, era um cara legal, comunicativo, que gostava de conversar com as pessoas. Eu sou isso, Deus me fez assim, então eu preciso ser assim com as pessoas. Agora, se você acha que você é tímido ou tímida, leia um pouco mais, entende? Entenda uma coisa que para mim é chave. Entenda o ambiente que você está. Se você está num ambiente de pessoas simples, seja simples. Se você está num ambiente de pessoas com mais... a minha vida inteira profissional, eu estive com pessoas que eram muito mais inteligentes que eu. Com PhD, doutorado, pessoas extremamente inteligentes. Então, como é que eu vou querer ensinar um médico sobre um medicamento ou um equipamento? Ele sabe muito mais que eu. Eu preciso ter respeito pela pessoa, entende? Outra coisa, respeite as pessoas. Respeite as pessoas que são talvez mais simples que você. Você vai num restaurante, cumprimente o garçom olhando no olho dele. Isso é comunicação, né? Você vai apertar a mão de uma pessoa, aperte a mão da pessoa olhando nos olhos dela. Aprenda. Por exemplo, na África, saber se você cruzar as pernas e mostrar a sola para alguém, isso é total desrespeito. Aprenda isso. Então, na África, não cruze as pernas e mostre a sola para a pessoa, porque é total desrespeito. Entenda o ambiente que você está.
está num ambiente de médicos, de pessoas importantes, seja respeitoso. Fale somente o necessário. Se apresente, apresente seu produto, né? Como se comunicar, falando de vendas, conheça seu produto. Você precisa conhecer seu produto. Outra coisa, você precisa conhecer o seu cliente. Quem é o seu cliente? Né? Você não pode usar uma técnica NHS. Sabe que é a técnica NHS? Eu nunca te falei essa. É aquela, na hora sai. Não é assim. Para fazer a venda, não, na hora não é. Não está até errado. O Danilo está falando de rapport. É isso aí. Se comunique com a pessoa. Existem várias técnicas. A gente pode fazer uma live falando só disso. Várias técnicas como fazer um rapport com a pessoa. Né? A indústria farmacêutica me ensinou muito, muito sobre treinamento. Então, existem os 7 passos da venda eficaz ou da venda consultiva. Então, existem 7 passos para você fazer. A gente depois pode falar disso, mas o primeiro é o rapport. O primeiro é você se comunicar com a pessoa. Não existe uma segunda oportunidade para você causar a primeira boa impressão. Entende? Você precisa causar uma boa impressão na primeira. Como? Olhando nos olhos, cumprimentando a pessoa, sendo simpático, com um sorriso. O sorriso acaba com qualquer tipo de cara feia. Se a pessoa está sendo grossa comigo ou tem a cara feia, o problema é dela, não o meu. Eu vou devolver com um sorriso e com um aperto de mãos. Um aperto de mão verdadeiro. Olha, eu vou falar aqui para vocês. Eu detesto quando alguém vem cumprimentar com a mão mole. Cara, que coisa horrível, velho. Que coisa horrível. Pelo amor de Deus. Sabe? Outra coisa. Tudo a gente se comunica. A gente se comunica com o corpo, com o olhar, o jeito que a gente fala. Uma vez eu fui comprar uma peça em São Paulo, era uma segunda-feira de manhã. E eu precisava comprar alguma lanterna, assim, eu parei num autoelétrico ali numa avenida em São Paulo. Eu entrei, era umas 8h30 da manhã. Entrei, o vendedor, cara, o cara super mal-humorado. Perguntei o que eu precisava, o cara respondeu super mal. E aí eu saí do carro, comprei, acho que era uma lanterninha, voltei pro carro, falei, cara, você tá bem? Tô, por quê? Falei, cara, porque eu acho que você vai morrer até sexta-feira, velho. Aí, meu irmão, na segunda-feira de manhã, você tá com essa vontade de vida. Na sexta-feira você já morreu, velho. Não dá. Você não vai conseguir chegar até sexta. Então a gente tem que ter... Eu não preciso esperar de ninguém. Dani, uma coisa que eu aprendi só depois de muito tempo, muito tempo. Eu culpava meu pai pelos meus problemas. Tá errado. Eu sou responsável pela minha vida. Não interessa o que eu passei. O dia que eu caí, que fez o download, que eu sou responsável pela minha vida. Eu não posso viver uma vida miserável pelo que aconteceu do meu passado. Só eu posso mudar minha história. Só eu posso mudar meu futuro, entende? Eu preciso continuar acreditando nisso, Daniele. Autorresponsabilidade. Tem um livro também do Paulo Vieira, super bom sobre isso, um livro pocket, pequeno. Incentivo vocês a lerem também. Então é fundamental você ter a autorresponsabilidade. Você dirige a sua vida. Mais ninguém, mais ninguém. Ai, João, ficaria aqui horas ouvindo as pessoas aqui na live. Não sei se conseguiu acompanhar alguns comentários. Podemos falar, algumas pessoas podemos já fazer disseram assim: eu já quero 7 passos, já quero aprender esses 7 passos da venda. E aí as pessoas estavam comentando que, nossa, quanta sabedoria. E, gente, olha só, caso vocês não saibam, né, o João e a Marina, eles são os pastores da igreja, né, aonde nós frequentamos. E aí, quem é o pastor, né? E aí eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu estudei sobre a ovelha, né? Jesus, ele se coloca como o pastor. Então, Jesus diz que ele é o bom pastor, né? E o porquê que Jesus se coloca como o bom pastor e por que ele tem as ovelhas? Porque nós somos as ovelhas de Jesus, né? Porque a ovelha, ela é o único animal do reino animal que ela não tem um instinto de autoproteção. A ovelha, ela não consegue se proteger sozinha. A ovelha, ela come mais de 30 vezes no dia e muitas vezes ela come, muitas vezes ela cai, às vezes elas brincando entre elas, dando cabeçada uma na outra, muitas vezes uma ovelha cai. Se o estômago dela estiver cheio, ela vai ficar ali deitada horas, ela não vai conseguir se levantar, ela vai morrer. Então ela precisa do pastor para levantar ela. Ela precisa do pastor para guiar ela. A ovelha, ela, diferentemente da vaca, né? Que o pastor, ele vai... O pastor não, a pessoa ali que vai, né, guiando as vacas, ele vai indo atrás, falando para as vacas dele, o pastor, ele vai na frente. E a ovelha reconhece, né?
a sua voz. Então, Jesus ele se coloca nessa condição de pastor. E aí, gente, caso vocês não saibam, o pastor, o João e a Marina, que é a esposa dele, que é uma pena que ela não está aqui, que eu queria muito que vocês pudessem conhecê-la. Eles são os pastores da igreja que nos acolheu aqui nos Estados Unidos, que nos abraçou, que nos recebeu. E eles realmente, né? O João realmente, ele é um pastor de verdade. Porque ele pastoreia, porque ele dá palavra, porque ele dá direção junto com a Marina. E aí, quando eu ouço a tua história, sabe, João? É inacreditável que um dia tu pode ter sido um morador de rua. É inacreditável te ouvir falar, sabe? Ouvindo a tua história, sabe? Eu não consigo te imaginar morando na rua. Eu não consigo te imaginar dormindo no relento. Eu não consigo te imaginar, né? Tu já contou algumas coisas que tu já passou super desafiadoras. Eu não consigo imaginar isso. Mas quando eu olho para tua história, eu fico pensando, Deus, ele é perfeito. Porque ele deu permissão para que tu passasse por tudo isso, para que tu pudesse promover essa transformação em ti. E para que, para honra e glória do nome dele, né, tu pudesse estar onde tu tá, que tu pudesse compartilhar com... A gente está com agora mais de 612 pessoas aqui conosco, mais 600 pessoas te ouvindo, né? E tu, tipo, tu saiu lá do morador de rua e se tornou um vendedor de milhões, né? De uma multinacional, e rodou o mundo inteiro e constituiu uma família, e é casado, e tem os filhos. Então, que engraçado, assim, né? Que engraçado... engraçado que eu digo a forma criativa como Deus conduz a nossa vida. E, João, eu queria te perguntar, eu queria te pedir, fazer um último pedido, assim, se tu pudesse dar um conselho de vida para todas essas pessoas que estão te ouvindo aqui, independente se é de venda, de comunicação, mas se tu pudesse dar um único conselho de vida, sabe? Se tu pudesse deixar assim, gente, olha só, sai daqui depois dessa live, vai lá no perfil @JoãoFariaBR e segue o João, que ele já começou a compartilhar vários conteúdos. Ele acabou de voltar de Washington, D.C., onde ele esteve no Museu da Bíblia, onde ele fez uma viagem linda, romântica com a Marina. Eles mostraram algumas fotos pra gente ontem, linda. Ele vai postar esses vídeos que ele gravou. Já segue lá o João, né, João? Ô, João, e se tu puder deixar um conselho, assim, sabe? Tipo assim, ó, essa é a chave máxima que eu podia compartilhar com vocês. Sabe por quê? Que isso vai transformar a sua vida. E você vai ser exatamente aquilo que Deus escolheu você fazer. Você não nasceu por acaso, você não é um erro, você não é nada disso. Você foi escolhido. Se você está vivo, respirando, você pode fazer alguma coisa diferente na sua vida e realmente transformar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas. Ser um vendedor, que graças a Deus eu consegui chegar, trabalhar para empresas multinacionais, é bom, claro que é bom, sem dúvida é bom, mas o melhor de tudo é eu poder ser filho de Deus. Antes de ser pastor, eu sou filho, entende? E o filho precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de aprendizado, precisa ser humilde. Olha, se você não lê a Bíblia, eu quero te incentivar a fazer isso e ler, e comece pelos evangelhos, mas comece a ler o Sermão da Montanha. Se você ler o Sermão da Montanha e praticar, sua vida vai mudar, entende? Onde está o Sermão da Montanha? Eu não sei nada de Bíblia, João. Mateus Onde é que eu acho 5, o Sermão da 6 e Montanha 7. agora? Quero sair dessa live e ler. Onde é que eu acho? Você vai entender o que... você começa pelos evangelhos. Começa lendo o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E sabe por que isso é importante? Que eu acho que isso é a chave? Porque isso vai te mostrar quem você é. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca me achei um grande vendedor. Sabia? Sério. Mas eu sempre fui muito verdadeiro, muito criativo. Eu cheguei várias vezes para os meus clientes e falava assim: olha, eu acho que você não deve. Eu tenho esses aparelhos para te vender, mas eu acho que pelo seu momento, pela sua necessidade atual, você não tem que comprar esses 3 meus. Compra esse meu, porque para você vai ficar melhor agora. Com esse você vai ter uma receita melhor. E daqui, talvez, a 6 meses, 1 ano, você pode comprar. Porque eu estou falando de vendas de equipamentos médicos de 100, 200 mil dólares, é diferente. Mas quando você tiver fazendo uma venda, agora traduzindo para venda, pense na outra pessoa. Não pense só na comissão que você vai fazer. Pense que você está ajudando a pessoa. O seu produto... Eu tive uma diretora, uma presidente de umas empresas, que ela falava assim: a gente está levando bem-estar para as pessoas. Eu fiquei, não estou levando bem-estar, estou vendendo um produto estético, né?
Imagina só a mulher que faz o procedimento estético e traduzindo para vocês, que trabalham com Mary Kay, como uma mulher antes e depois se maquiando. A mulher se sente melhor, a mulher se veste melhor, ela se sente mais mulher, mais amada. Você precisa vender esses benefícios, não é só o produto, mas sim o que está por trás daquilo. O que a pessoa vai sentir? As pessoas compram sentimentos, sensações. Você precisa vender isso para ela, mas sempre verdadeiramente. Nunca minta para você fazer a sua venda. Entenda? Nunca minta para você fazer a sua venda. Nunca faça isso. Nunca. Porque lembra, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você fizer isso, isso vai voltar para ti, entende? Então, se eu pudesse dizer do fundo do meu coração, faça isso. Isso transformou minha vida, tem transformado a vida de pessoas. O nosso trabalho aqui em Rio da Marina é voluntário, aqui na igreja. E a gente faz porque a gente ama as pessoas. A gente entende que a gente precisa ajudar. Lembra, você nasceu para ajudar as pessoas. Se você está vendendo Mary Kay, você pode ajudá-la vendendo Mary Kay. Se você vende outra coisa, vendendo carro, vendendo livros, vendendo o que for, o seu papel é ajudar as pessoas através desse papel que você tem hoje, dessa oportunidade que você tem hoje. É oportunidade. Não é só um produto, é uma oportunidade que você tem na mão. Dani, já deu 1 hora, a gente vai ter que fazer outra. Ai, que demais. Já em 1 minuto vai cair aqui a live. João, muito obrigada, né, pela participação. Beijão na Mari, nos guris, né? Então, gente, vai lá, segue se você não faria, @João Faria BR, segue lá, né, para você receber mais aí, né, do que o João tem compartilhado. E agora, João, bem que tu podia ir lá na tua rede social e começar a falar mais de venda e trazer um resumo dos 7 passos de venda para o povo aprender mais ainda contigo. Agora, mas eu estou indo viajar amanhã para Cincinnati, tiro umas fotos lá para vocês, estou indo para a Marina para lá amanhã. A gente vai conhecer um novo local aqui nos Estados Unidos. Norte dos Estados Unidos, vou participar de uma conferência. Onde é Cincinnati, João? Do Que tu nem Ministério convidou nós? Americano, bem legal. A gente vai ter um tempo lá muito bom e eu mando umas fotos também. Posto umas fotos aí. A gente vai para a Arca, tem um lugar. Aí, Danilo, eu já quero ir para Cincinnati. É exatamente a réplica da Arca de Noé. Vou participar de um evento dentro da Arca. Grandes oportunidades, graças a Deus. Que demais. Dani, muito obrigado. Que demais. Danilo, tudo de bom para Então, vocês. tá bom. Amo a vida de vocês. Gente, obrigado aí. Tá tudo bom. de bom para vocês. Mãe, Aline, Rita, eu vi aí uma galera que eu conheço, minha família, amo vocês. Dani, que Deus te abençoe muito. Tamo junto, beleza? Valeu, um abração. Tchau, tchau. Igualmente.